Olá, boa tarde para todo mundo. Eu tô aqui para mais uma resenha de livro, a primeira de 2025. E tá falando que a gente tá falando de 2025, ano novo, vida nova, energias novas. Desejar para todo mundo que me acompanha aqui um ano incrível, maravilhoso, excelente. Vamos vibrar para isso. Eu acho que vai ser sim. Eu acho que ele já começou com notícias boas, com coisas boas, né? Como agora a nossa querida Fernanda Torres ganhando um prêmio. Então acho que vai ser um ano positivíssimo, assim. Então, dá para esse ano vai ser uma maravilhoso, a gente vai começar então com o pé direito falando de um livro incrível, que é Dom Juan, de Lord Byron. Tá? Essa edição maravilhosa eu recebi da editora do Clube de Literatura Clássica, lindíssima, e é sobre esse livro que eu quero conversar com vocês um pouquinho hoje. Vamos lá? Então, Dom Juan, quem é essa criatura, né? No imaginário popular, e quando a gente ouve falar de modo geral, o que a gente pensa do Dom Juan? Ah, é aquele cara sedutor, é aquele cara que pega todas, é aquele cara que tem a lábia, né? Não é o caso desse personagem na obra do Lord Byron. Mas ele não é o primeiro cara que trabalha com o Dom Juan, com o personagem. A primeira aparição literária do Dom Juan é com um espanhol, né? Que se chama, ele fez dentro de uma peça que ele chamava, se chamava a peça El Burlador de la Sevilla e Convidado de Piedra, de 1616, gente, do Tirso de Molina. Depois tem uma versão francesa do Molière, né? Que é Dom Juan au Le Festin de Pierre, de 1665. Temos ainda o Mozart que fez, né, uma ópera junto com o italiano Lorenzo da Ponte, chamada Don Giovanni, em 1788. E aí sim, vem a obra do Lord Byron, né, nessa cronologia, em 1819, e entre 1819 e 1824 que ele ainda escreve essa obra. Vocês vão ver depois, eu vou falar, ele foi escrevendo por pedacinhos, né. Ainda tem o Strauss, que fez um poema sinfônico chamado Dom Juan, em 1818, baseado num poeta alemão de nome Nikolaus Lenau, ou Lenau, não sei. Enfim, então a gente percebe que o personagem ele já é pré-existente dentro do imaginário popular. E é justamente por ser pré-existente que o Lord Byron consegue fazer uma coisa diferente. Ele caminha para um outro lugar, dentro de tudo que foi apresentado até então, como sendo esse personagem, né? Como sendo esse homem super sedutor que consegue todas as mulheres que ele quer. E é isso que distingue a obra dele desses outros autores e pensadores e poetas e dramaturgos que eu falei aqui para vocês. Então vamos falar agora do Dom Juan do Lord Byron, né? O que tem de tão diferente assim? Bom, primeiro que esse Dom Juan aqui, ele é descrito desde a infância. Então o Lord Byron se preocupa em falar como é que era a educação dele, como é que era a família dele, como é que foi a formação familiar. Mesmo, eu acho que aí ele meio que tenta explicar por que o Dom Juan se torna quem ele é depois, né? Então ele começa na infância, vai para a adolescência, até, né, a gente chegar na fase adulta do personagem. E outra coisa é que o Dom Juan aqui, ele é muito passivo, né? As mulheres se apaixonam por ele não é porque ele faça alguma coisa, porque ele pense, porque ele faça planos mirabolantes para isso, ou porque ele tem estratégias para isso, né? Um estratagema para seduzir aquela mulher. Não. O que ele faz para que as mulheres se apaixonem por ele? Nada. Ele simplesmente ele existe. As mulheres conhecem o Dom Juan, algumas, né? E se encantam por ele. Assim, ele seduz por ser quem ele é. Olha que coisa mais maravilhosa. Simplesmente tu chegou no lugar e as pessoas começam a olhar para ti e ficarem encantadas. É assim que é a questão do Dom Juan. Ele não faz as coisas para as coisas acontecerem, elas simplesmente acontecem no entorno dele, né? E ele é justamente esse cara mais passivo, assim. Ele chega a ser até meio tímido, um pouco introspectivo. Não tem nada a ver com o que a gente até então entende que seja o personagem do Dom Juan. E é isso que torna tudo muito interessante, assim, porque esse personagem está muito próximo do personagem que o Johnny Depp fez no clássico do cinema, né? Que se chama Dom Juan de Marco. O Johnny Depp fez o Dom Juan e é uma versão muito próxima dessa versão do Lord Byron, junto com o saudoso Marlon Brando. Então, é um filme incrível, né? De 1980 e poucos ou 90 e poucos, agora não lembro a data, é para precisar, depois eu coloco aqui para vocês. Mas o filme é muito legal, né? E ele está muito próximo justamente dessa ideia que o Lord Byron tem do Dom Juan.
E aí vamos falar da obra propriamente dita, né? Essa é uma obra grande, minha gente. E acreditem, isso tudo aqui foi escrito em versos, tá? É um poema gigantesco, ele é enorme, né? Ele é dividido em volumes e dentro de cada volume tu tens alguns cantos, né? Como se fosse uma questão cantada, né? Se fosse um poema cantado. O Lord Byron falava que isso aqui era um épico satírico, né? Porque ele está numa época romântica, é um livro romântico, mas ao mesmo tempo, o que ele tem de criticidade, de crítica à sociedade, às religiões, a própria estrutura do casamento, não é brinquedo. Ele tem frases incríveis aqui. E o Lord Byron tem muita referência de vários autores, vários pensadores da época dele. Shakespeare é muito citado. Eu acho que ele era um grande fã de Shakespeare. Tem muita citação sobre o Shakespeare. E o livro, assim, tem muitos versos. Deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Deixa eu ver como é que eu anotei para dizer para vocês. Então, são 6 volumes, tem um fragmento, que é o último, né? São 17 cantos. E aí, o que acontece, minha gente? São 2.000 estrofes, assim, totalizando mais de 16.000 versos. Então, assim, é uma forma diferente de tu ver uma história. Não é aquela coisa, aquela narrativa convencional de um romance, de um clássico. São versos, né? São cantos, né? Mas é muito interessante. Essa edição aqui do Clube de Literatura Clássica é uma edição bilíngue, tá? Então, ela é uma edição que vem o lado português e o outro inglês. E tem muitas notas de rodapé que são bem interessantes para a gente saber por que o Lord Byron está criticando isso, ou mesmo explicações por que de um nome ter sido traduzido e outro não, né? Em alguns momentos mesmo, Dom Juan é chamado de Dom Juan e em outros de Dom João. Então tem muita coisa que agrega aqui para a gente poder compreender isso tudo, tá? E aí, sobre o que se trata a história do Dom Juan? Bom, começa na infância, ele é super protegido pela mãe dele, que tem problemas relacionados com o pai. E esse menino cresce e ele se torna um menino lindo. E quando ele tinha 16 anos, tem uma mulher casada que tem 23 anos, ela é um pouco mais velha que ele, mas ela conhece ele desde pequeno. Ela é casada com um homem de 50 e poucos anos. E aí, essa mulher se apaixona por esse menino. E esse menino se apaixona por essa mulher. E dá bom? Não, não dá bom. Muito preocupada com a vida do filho, a mãe dele pega e despacha ele, né, para outro país. Vai, meu filho, daqui que vai dar ruim para ti. E essa mulher é despachada para um convento. Então, a primeira história de amor dele, que é com a dona Júlia, né, que é essa moça de 20 e poucos anos que eu tô falando para vocês, ela acaba de uma forma meio trágica, assim, não acaba de uma forma boa, né? E isso meio que marca ele. E ele sai dali jurando amor para essa mulher. E essa mulher... E aí tem a coisa interessante, né? Porque ele vai embora, né? E ela, a consequência para ela é mais trágica, né? Mais pesada, digamos assim, porque ela vai para um convento por tudo que aconteceu. Mas as cenas, assim, como acontece tudo é muito interessante, assim, é bem dinâmico, né? Na verdade, o Dom Juan ele vai se envolver com 4, 5, 6 mulheres, né? Outras 3 indiretamente, não diretamente, mas 3 diretamente. Não tão diretamente assim. Mas, enfim, essa primeira é a grande paixão dele, é a dona Júlia. Aí, o que vai acontecer, minha gente? Bom, lá pelas tampinhas, ele tá no navio, dá um naufrágio. E aí acaba acontecendo o quê? Que ele vai portar numa ilha grega, né? Sem querer, ele é náufrago, e tem toda a questão de como acontece esse naufrágio. Minha gente, eu estou envolvida com navios, é impressionante. É Moby Dick, é o nosso amigo Robinson Crusoe, né? Porque naquela época a questão dos navios era isso, né? Não tinha muita segurança. Mas enfim, voltando. E aí o Dom Juan, ele acaba ficando náufrago nessa ilha. E quem encontra ele lá, coitadinho, todos milinguido na praia, uma moça chamada Estrela. Eu vi que em outros lugares a tradução para o nome dela é Aide. E assim, mas Estrela eu achei muito mais interessante. E aí essa moça se apaixona por ele se apaixona por ela, então eles têm um envolvimento ali até chegar um pai dessa moça, que é um pirata, na ilha, e também não vai dar bom para o Dom Juan. Né? Ele vai querer matar o Dom Juan, enfim. E o Dom Juan acaba mais uma vez nessa função toda, indo para
sendo vendido para lá em Constantinopla, se eu não me engano, e aí dá toda uma função que ele vai ser vendido como escravo, né? Ele e um amigo dele inglês, que ele faz uma amizade com esse cara. E eles estão lá nesse navio, tudo mais, vão ser vendidos, e ele acaba sendo comprado sem saber por quê, que ele não sabe o que vão fazer com ele, mas nessa altura ele já tem uma formação, ele já está formado, ele já é um homem feito, né? Já está com 20 e poucos anos, acho que quase 20 anos, na verdade, ele acaba, eu acho que o livro com 20 e poucos anos, 21, 22. E aí ele pega e tá lá e acaba que quem compra ele para escravo é uma sultona. É uma mulher casada com um sultão. Só que ela não é a única mulher desse cara, mas ele tem um monte de mulheres. Ela é uma das preferidas dele. E aí, para ele entrar dentro desse lugar e ela ficar com ele, que ela quer, ele tem que se vestir de mulher. Né? Isso é uma coisa que é representada direitinho lá no filme do Dom Juan de Mar. Ele, enfim, dá um monte acontece um monte de coisa ali, essa mulher fica encantada por ele, e depois ela se sente rejeitada por ele. É uma função, minha gente. E aí, por último, eu sei que ele vai ter uma guerra entre Rússia, né, e Turquia. Ele acaba ficando do lado dos russos. Ele se torna herói russo, né, dentro dessa guerra. Esse foi o capítulo que eu achei mais complicado, que foi lá no volume, deixa eu ver aqui, volume 17, acho que foi, que eu anotei aqui. Acho que sim. Tá? E ali é o mais complicado, assim, porque é muita luta, muita guerra, muita discussão política, muita coisa. Aí foge um pouco da questão do romance. Uma coisa interessante que o Lord Byron faz, é que, e eu não falei isso ainda, é que ele é um autor, e um narrador, aliás, que ele se coloca dentro da história. Ele está contando a história, e aí tem uma hora que ele envereda por outro caminho. Aí ele fala um pouco dele. Aí ele fala dos críticos dele, aí ele faz outras coisas, então aí ele fala um pouco de política. Então ele é um autor que é um narrador que ele tá na história e às vezes ele diz assim, desculpem, eu fiquei falando muita coisa, deixa eu voltar. Ele volta. Então é muito engraçado isso, porque ele tá ali narrando, mas está vivenciando e ao mesmo tempo ele tá falando dele. E eu acho muito interessante como ele considera a prosa dele, a palavra dele interessante. Tá? Então isso acontece ao longo do livro várias vezes. Então essa parte sobre a guerra foi a que eu achei mais... assim, não me agradou muito, né? Não gosto de guerra, gente, sou da paz. E aí, enfim, se torna depois que acaba a guerra, ele se torna um herói do exército russo. Ele acaba dentro dessas batalhas encontrando uma menina muçulmana que ele meio que adota, que é a Leila, que ele fica responsável pela educação dela. Mas a Catarina Grande fica muito encantada por ele, assim, só que ele acaba ficando doente pelo clima da Rússia, né? Ele é espanhol, minha gente. Então tava aquele friozão. Então ela despacha ele como representante dela e como herói russo para a Inglaterra. Lá ele acaba conhecendo um casal de ingleses, a Adeline e o Henry. E mais uma vez, mais uma mulher se encanta por ele, que é a Adeline, né? Só que ela é casada e ela tá desesperada porque ela tá com muito medo que dê ruim pro casamento dela. Né? Então ela começa a tentar arrumar uma mulher pro Dom Juan ali no meio da história. É uma namorada, ela quer que ele case. Né? Tem uma hora muito engraçada que ele diz, eu não sei porquê, mas as mulheres ficam já meio... Ele tá meio apático da vida, né? Porque já passou por muita decepção, né? E aí ele diz assim pra ela, as mulheres que eu mais me interesso na vida são casadas. E aí ela meio que encontra uma jovem pra ele, chamada Aurora, muito bonita, muito tímida, uma coisa meio inocente, que meio que resgata essa inocência dele, meio que foi perdida com tudo que aconteceu com ele, porque ele passa por muito perrengue, assim, os naufrágios, quando os caras pegam ele, quando querem matar ele, então ele não é um personagem que não sofre, ele sofre bastante, e sofre sobretudo porque cada mulher com que ele se encontra e ele se envolve, ele cria um vínculo, ele se apaixona, né? E aí ela quer que ele case com essa menina, mas tem uma duquesa muito maliciosa ali, que também meio que está de olho nele, que se chama Fulke Fitz, é o nome dela. E aí tem todo um enredo ali de 2 jantares distintos. Um em que ele tá meio apático, mas ele tá ali, e ele percebe essa menina, essa Aurora, ele começa a ter um encantamento com ela. E um outro em que ele já tá ele tá numa tristeza, e aí a Adeline tenta cantar uma história de um fantasma, né, que tem por ali, e que ele acredita ter visto na noite anterior, né,
do primeiro jantar. E que aí encerra justamente o canto 16 com ele se encontrando com esse fantasma, tá? Então, é uma história que ela, assim, ela te envolve pela coisa de tu querer saber o que vai acontecer com Don Juan. E aí o que acontece é que no último canto, que é o canto 17, a história não termina direito. Por quê? Porque justamente foi uma parte que o Lord Byron estava escrevendo e ele morreu. Ele morreu quando ele estava pensando o que ia acontecer com Don Juan depois. Porque era isso que eu ia dizer para vocês. Cada um dos cantos, ele foi escrito em um período diferente, né? Foi de um ano, um foi em 1919, outro foi em 1921, outro foi em 1920, 24. E então, ele não foi escrito só de uma vez só. Ele foi escrito aos pouquinhos, né? E aí, o Lord Byron morre quando vai estar na Grécia, ele está lá, e aqui deixa eu ver se eu tava. Cadê, meu Jesus Cristinho? O que eu fiz com a fotinho do bendito do Lord Byron aqui? Este é o nosso querido Lord Byron, que é um cara que tem uma vida misturada em polêmicas, né? Porque ele teve um envolvimento com a meia-irmã dele, com uma meia-irmã dele. Então ele era um cara, assim, mas muito erudito, né? E aí, o legal do livro, assim, e é por isso que eu estou indicando ele para vocês lerem, é que é uma coisa diferente, né? Uma leitura diferente, é um formato diferente de leitura, e é muito rico, né? Ele cita muitos pensadores, além de Shakespeare que eu falei, ele cita Descartes, Kant, Nietzsche, ele vai falar de Maquiavel, ele vai falar de Arquimedes, ele tem muita erudição, né? É mais um livro que é por isso que é legal a gente ler os clássicos. Os clássicos tem sempre essa questão de ter muita erudição, né? Tem muito conteúdo de vivência. Esses caras não escreviam assim, né? Eles tinham muita vivência, tinham muito estudo, tinha muita coisa envolvida. Até porque o Lord Byron era um cara que tinha uma vida financeira boa, então ele tinha um cara que conseguia ter acesso à cultura, a livros, à educação. E como isso faz diferença na hora que tu está escrevendo uma história? Isso enriquece demais a história, porque justamente tu começa a contribuir, construir ali dentro com pensamentos de outras pessoas e para dentro do teu próprio pensamento, que a gente é assim, né? A gente se constrói e a gente não tem, nossos pensamentos não são pura e simplesmente só nossos. Eles são construídos ao longo da vida com tudo que a gente vai acumulando de experiência, né? Até de outras pessoas, da mãe, do pai, da avó, de todo mundo que vai passando pela vida da gente. Então, a leitura fica mais rica ainda. E para encerrar, eu quero falar para vocês um trechinho do livro para vocês verem que legal que é, para vocês sentirem um pouco da temperatura, como eu sempre gosto de dizer, da obra. Na página 195 do livro, ele está falando justamente sobre a questão do poeta, né? Da função do poeta e como está escrito o poeta. E olha o que ele diz aqui, no verso 88. Mas palavras são coisas, e uma gota de tinta, quando cai num pensamento, às vezes faz a humanidade toda pensar ou partilhar um sentimento. Estranho, uma letrinha é uma conta, que pode ultrapassar o próprio tempo. E o homem, um papel roto e rasgado, sobrevive ao seu corpo e ao seu legado. Minha gente, então, assim, só leiam, né? Leiam para vocês verem a riqueza de detalhes, de como o primado das rimas. E aí eu quero falar uma coisa interessante, que eu acho que eu nunca falei em nenhuma resenha minha, mas eu acho que é importante, assim. O trabalho dos tradutores, né? Como a tradução é uma coisa importante. Porque a gente só consegue ler obras... por exemplo, eu não falo inglês, né? Não leio eventualmente alguma coisa, tenho um pouquinho de inglês instrumental, mas ainda assim é uma coisa que esse é um clássico da literatura. Então é um inglês que não é um inglês simples, né? Então a gente conta com, assim, a gente pode ler, agora há pouco tempo li uma autora sul-coreana, se eu não me engano, li um autor japonês, né? Então, que se não fosse o trabalho de tradutores, eu jamais teria acesso conseguiria, né, ter lido uma obra dessas. Então, o agradecimento que a gente tem que ter em pensamento e, ao mesmo tempo, verbalizar isso, às traduções. Que essa aqui é uma tradução linda, 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 muito bem feita, muito bem organizada, né? E tu vai explicando muitas coisas. Olha o tamanho das notas, meu gente. Coisa mais maravilhosa. Aí eu risco livros, tá? Porque eu sou essa pessoa que vou riscando os livros. Sempre é justamente porque o que me emociona, o que me chama atenção, né? Porque o livro, para mim, é uma coisa importante, faz parte da minha vida e me emociona e me torna uma pessoa melhor. Agora a gente tem que aproveitar esse momento
Eu comecei falando da Fernanda Torres, né, que ganhou o Golden Globe agora de melhor atriz dramática, por Ainda Estou Aqui. Aproveitar esse momento para falar em prol da cultura do nosso país, em prol da leitura, né? É que a gente sempre bate palmas, a gente está batendo palma para um prêmio, mas a gente tem que pensar que esse prêmio ele não vem sem antes toda uma relação que as pessoas têm ali, que vejam de cultura e de conhecimento para ser feito isso, né? Obviamente a Fernanda Torres ela é uma grande atriz não só por uma questão, ela tem talento obviamente, mas ela tem um talento que foi apurado ao longo desses anos com todo estudo, com certeza, que ela fez, né, e que ela continua fazendo ao longo da vida dela. E isso inclui, ela é uma grande escritora também, ela escreve, então isso inclui a questão da gente ler, né? Então eu espero incentivar vocês a continuarem lendo, e se puderem, e se quiserem, e espero que queiram, se envolvam com o sedutor Dom Juan, né? Que faz o tipo mais bonito de sedução, que é simplesmente ser quem a gente é. Eu acho que isso é o que foi mais impactante para mim no livro, foi isso. É eu perceber o quanto que esse personagem, ele não faz esforço para que alguém se apaixone por ele simplesmente é. Eu acho que às vezes a gente se esforça tanto, né? Tem que fazer coisas de sedução e joguinhos de sedução. E na verdade não precisa de muito, não. A gente só precisa ser quem a gente é. E se alguém achar que a gente é interessante, que bom, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais marcantes para mim. E as críticas também que o Lord Byron faz à sociedade são impagáveis, assim. Da gente ver as coisas que ele fala do casamento, minha gente, da monogamia, né? Da própria paixão das mulheres e dos homens, é muito legal, assim. Então eu não vou falar muito mais, porque eu quero que vocês leiam o livro e se apaixonem pelo Dom Juan, assim como eu me apaixonei por esse rapaz incrível que seduz por ser absolutamente quem ele é. Beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.